Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos às nossas curiosidades históricas. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com cabelo curto, vestindo um casaco preto, uma blusa rosa, e o tema da nossa curiosidade de hoje é teorias raciais e imigração no Brasil. Vocês sabiam que no século XIX e início do século XX, o racismo no Brasil ele era embasado em teorias que eram ditas e consideradas como científicas na época? E para piorar, vocês sabiam que a imigração que ocorreu no Brasil no final do século XIX e início do século XX fez parte de uma política de branqueamento da população? Pois é, esse é o assunto que nós vamos ver na aula de hoje. Para início de conversa, é importante nós entendermos que no século XVIII foi cunhado uma ideia de que a raça humana, na verdade, era dividida em raças. Então, foi cunhado um conceito biológico de raças. Hoje, nós sabemos que só existe a chamada raça humana e que as diferenças entre os povos, as diferenças entre étnicas, não tem nada a ver com a raça. Todos nós pertencemos a uma mesma raça humana. Porém, no século XVIII, acreditava-se que existiam raças humanas diferenciadas. E no século XIX, esse conceito, que era considerado científico, ainda agregou a ideia de que haveria superioridade de uma raça em relação às outras. E a partir daí, essa ideia, ela começou a se estabelecer tanto nos países europeus e teve a sua influência no Brasil também. Era o chamado darwinismo social. Herbert Spencer pegou o conceito de evolução das espécies de Charles Darwin, que era voltado para outros estudos em relação aos seres vivos, e trouxe esse conceito de sobrevivência do mais forte e evolução para essa ideia de raças humanas. E foi daí que começou todo esse processo de racismo baseado na ciência da época. Pode parecer absurdo, mas foi assim que aconteceu. Os europeus começaram a acreditar e divulgar como se a chamada raça branca fosse superior à raça negra ou aos povos de etnia africana e aos asiáticos também, a raça amarela. E dessa forma foi se estabelecendo hierarquias entre os povos. Nessa imagem vemos o chamado racismo científico, onde na ilustração eles colocam uma comparação do crânio de um grego e um negro associado ao crânio de um chimpanzé. E junto com essa teoria do darwinismo social, surgiram as chamadas teorias médicas do final do século XIX, que eram as teorias da eugenia e degenerescência, que falavam dos efeitos considerados nocivos das chamadas misturas de raças. E também tratavam dos desvios patológicos. Pode ser absurdo,
mas é assim que eles pensavam, que doenças eram consideradas de origem hereditária e tinham origem nas chamadas raças inferiores. Influenciados por essas ideias, tanto as elites que viviam no Brasil no século XIX, quanto os políticos, começaram a abraçar a ideia de vinda de imigrantes para o Brasil. Nesse sentido, nós tivemos a primeira experiência em 1847, quando o senador Vergueiro trouxe 1.000 imigrantes para poderem trabalhar como se fosse num sistema de colonato em suas propriedades. Só que esses imigrantes, como ficavam presos nas fazendas e tinham que trabalhar e pagar as dívidas das suas viagens, né, das suas passagens e também da sua sobrevivência, acabavam vivendo em péssimas condições de vida e muitos se revoltavam. Então, esse projeto de imigração, logo no início, ele não vingou. Mas a partir de 1870, 1880, quando o fim da escravidão já estava muito próximo, esses fazendeiros começaram a investir nessa vinda de imigrantes. E no início da República, o próprio governo financiou passagens para a vinda de imigrantes. A maioria desses imigrantes eram para substituir a mão de obra escravizada, principalmente nas fazendas de café. E preocupados também com os rumos da sociedade e com a questão desses ex-escravizados que passariam a ser cidadãos na sociedade brasileira, houve esse investimento também na imigração, porque acreditavam que, a partir dela, num período de mais ou menos um século, toda a população brasileira se tornaria branca. Aqui nós temos o exemplo do navio de imigrantes italianos no Porto de Santos em 1907. E aqui nós vemos imigrantes europeus trabalhando numa plantação de café no Brasil, no início do século XX. Note que a maioria é de crianças e elas estão descalças. Dessa forma, podemos perceber o quanto é importante nós discutirmos e falarmos sobre os problemas do racismo no Brasil, porque nós tivemos uma época em que ele teve respaldado por teorias que foram consideradas científicas e também pelo próprio Estado republicano. Nossas curiosidades históricas vão ficando por aqui e não deixem de assistir às próximas. Até breve!